Vamos lá. Estamos em uma era que eu pensei até que eu iria gostar de estar vivendo nela, né? Uma era muito imediatista, muito rápida, sabe? Uma era libriano, uma era em que as questões dos rótulos, as questões da decisão impostas não são tão necessárias como era antes. Você teria que decidir se você queria ser isso, fazer aquilo, estar aqui, estar acolá. Não. Até porque os librianos, eles gostam mais de agregar do que separar. Só que essa era do Ctrl+C e Ctrl+V, o copiar e colar, é onde estão os grandes problemas, né? Onde está a situação da situação. E com isso vem frases que muitas vezes, para mim, até porque a minha verdade não é absoluta, muitas vezes é relativa, mas se vocês tiverem também alguma opinião sobre isso, eu aceito. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, assim, essas frases, as quais, duas delas, que para mim eu não consigo assimilar e por isso, para mim, eu não consigo aceitar. Ela não tem uma lógica que me responda. Ela não tem uma lógica a qual você acredite que, de fato, é algo que você pode usar como algo do seu dia a dia, como dito popular. E uma das frases é: o julgamento do outro não lhe define. Como assim? Porque se for em questão de definições, a gente não consegue nos definirmos. Não conseguimos. Basta a gente ter que estarmos em prova de alguma coisa, que a gente não consegue. Tem um exemplo muito rápido e claro, e todo mundo já passou por isso, a entrevista de emprego. Você sabe muito sobre você, mas a primeira pergunta que o entrevistador faz, ou você tem que inventar, ou você tem que dar uma resposta a qual vai agradar ali, ou muitas vezes você não sabe. Então essa frase que aonde o que o outro julga ou pensa de mim não me define, não é bem assim. Não lhe define para você, com você, do que você é, do que você representa para você e para os seus. Mas só que você não é um animal que vive em pasto e cercado. Não, você vive para o mundo, você é o mundo, você pertence ao mundo. E o que quer dizer com isso? A partir do momento que eu não me preocupar com as explicações, o julgamento ou as informações dos outros, eu posso também me sentir à vontade com qualquer opinião. E não é bem isso. Às vezes, certas opiniões desmoronam a gente, certas opiniões deixam a gente tão mal. Vamos de novo para o exemplo do emprego. Não lhe define, mas digamos que alguém já trabalhou com você e tem uma ideia sobre seu caráter, sobre sua personalidade, alguma coisa que eles criaram na mente. E essa pessoa futuramente vai ser esse entrevistador, o qual você vai precisar entrar na empresa, ou vai ser alguém que vai estar na empresa fazendo um outro serviço, mas de repente vai ver você ali na antessala para fazer uma entrevista para uma seleção. Aí você vai me dizer que não define. Ponto. Vamos ver para uma outra situação, as quais até hoje, no tempo de hoje, tem muitas pessoas que se preocupam com isso. A família da pessoa que vai entrar, independente de ser homem ou mulher, mas sempre se preocupa qual é a aparência e qual é a ideia que a pessoa vai fazer sobre ela. Tem pessoas que compram até roupas novas, faz questão de comprar presente, tem uma forma de falar diferente, um comportamento diferente. Não estou dizendo todas as pessoas, mas a maioria fazem isso. Aí você vai dizer que essa palavra, o que o outro julga não me define, não vai definir você para você e para os seus. Mas para fora da cerca, do outro lado do muro, para fora da porta, claro que sim. Claro que sim.
Uma entrevista de emprego, o selecionador vai ter que ter uma definição muito grande, muito certa sobre você para colocar você dentro daquela empresa. Então é muito importante a gente parar e refletir e entender que o Ctrl+C, o Ctrl+V, o colar e o copiar não cabe para tudo. Até uma mensagem, uma frase que a gente vê, é importante a gente saber se a gente vive aquilo. Porque sim, às vezes uma mensagem, às vezes uma música define a gente. Define-se, sabe? Fala muito mais sobre a gente. Uma comida que a gente come fala muito sobre a gente. Tem pesquisas que já foram ditas que até o lixo doméstico a pessoa consegue fazer uma avaliação do caráter daquela pessoa. Aí você vai dizer que... Eu acho que é uma frase feita, sabe, por tal do não tô nem aí, o que é que você vai falar de mim, o que é que você pensa de mim, beleza. Para algumas pessoas isso não é interessante. Ou é, porque você não sabe aonde aquela pessoa vai chegar no futuro e aonde aquela pessoa vai chegar, onde a gente vai se encontrar novamente, onde a gente vai se chocar novamente. Isso é importante, deixar as coisas claras. Aí vem a outra frase, aonde diz: eu sou responsável pelo que falo e não pelo que você entende. Não é bem assim. É um Ctrl+C e um Ctrl+V, um copiar e colar totalmente errado também. Por quê? A gente fala muito nessa situação quando a gente quer dizer conversas soltas, conversas que vocês acreditam que não vai surtir efeito. Mas às vezes é necessário a gente fazer se entender, isso é importante. Porque ninguém faz isso frente a um juiz, já pensou? Você vai chegar no tribunal, vai chegar no julgamento e aí vai falar o que quiser. E aí você é responsável pelo que fala. O que o juiz entender já é um problema dele. Beleza. E aí a sua sentença saiu pelo que o juiz entendeu e não pelo que você falou. É bem isso? Você chegar para ter que dar uma explicação realmente, e não uma explicação só, uma justificativa. E aí você precisa do entendimento do outro. Você acha que não deve explicar o que você está falando? Muitas vezes as pessoas não conseguem entrar nesse nível de explicações porque muitas vezes elas também não estão conseguindo entender o que está falando. O que quer dizer com aquilo. Simplesmente falou. Simplesmente acreditou que passar essa informação sem uma explicação é o que vale. Se o outro entendeu, beleza. Se não entendeu, bolufas. Só que não é assim. Vivemos em sociedade. Em sociedade, vivemos com o outro. Nós somos o único animal que precisamos viver e ter a comunicação como algo que nos apoia e nos sustenta. Algo que é válido para a gente. Não é à toa que, se a gente observar, existem tribos de tudo. Você já percebeu que cada profissão tem pessoas que elas têm o mesmo estilo, sabe? A mesma movimentação, até a forma de se vestir, a forma de arrumar o cabelo, a forma de falar. E não tem nada a ver, elas não convivem fora dali, mas leva aquele trejeito, leva aquela forma para fora. Tanto que a pessoa fala, ali parece, sabe como é? Então assim, é importante sim, você se fazer entender. E é importante sim, você entender qual é a definição que aquela pessoa está dando sobre você. Porque no momento ali, né, de dizer o desaforo, dizer essa resposta sem pensar, você não sabe muito bem o que é que você está acarretando ali para o seu futuro. Porque só não vive o futuro quem fica pelo meio do caminho. Vocês conseguem entender isso?